Situada no concelho do Marque de Canaveses, Tongóbrega é uma cidade romana localizada no interior da aldeia de Freixo. Tongóbrega revela uma etimologia céltica composta pelos elementos tong, que significa jurar, e briga, povoado fortificado. Em agosto de 1980, iniciaram-se as escavações da urbe, num sítio conhecido como Capela dos Mouros, e até hoje já são mais de 30 os hectares em estudo. Um dos locais mais visitados de Tongóbrega é o Fórum, que foi construído no século II depois de Cristo. É um espaço muito amplo em que o romano, politicamente estruturado, digamos assim, numa lógica administrativa, numa lógica política e económica, instala um fórum, neste caso, o centro de cidade, com a vertente religiosa, como acontecia em todo o mundo romano da época, com uma vertente religiosa, o templo, com uma vertente política, administrativa, com a basílica, e com todo um espaço comercial. Um outro local articulado ao Fórum remonta ao século I depois de Cristo e era o local de relaxamento dos romanos. Referimos-nos às termas de Tongóbrega. É um belo edifício termal, o que eu diria um spa de uma cidade, um spa público de uma cidade Tongóbrega, e este edifício integra-se numa lógica urbana, numa lógica de um desenho urbano que se articula com o Fórum, e articula-se com a zona do teatro que está em escavação e perfeitamente enquadrado com todo um amplo espaço habitacional e articulado também com todo o espaço de necrópole. Portanto, o que nós temos aqui é um edifício marcante, de arquitetura marcante, dentro de um conjunto amplo do que foi um urbanismo desenvolvido a partir do século II neste território. Tal como em todas as cidades, também em Tongóbrega existe uma zona habitacional. As áreas habitacionais ocupam aqui cerca de 7 hectares, o que indicia uma população de 2.500 pessoas. É esta zona o nosso próximo local de visita. Nós estamos numa zona que chamamos habitacional porque aqui foram identificadas, escavadas, depois de identificadas, as ruínas de casas. Eu, ao dizer casas, estou a generalizar neste sentido. Nós temos casas de arquitetura característica castreja, aqui construídas ainda em período romano, ou já em período romano, melhor, durante o século I, portanto, casas claramente de arquitetura tradicional, planta circular, cobertura em colmo, e essas casas são aqui praticamente desmontadas no final do século I e início do século II. São desmontadas e sobre elas são construídas casas de vários tipos, mas já de planta claramente romana. Visualizadas e descritas das 3 zonas fulcrais na visita à cidade romana de Tongóbrega, Lino Tavares Dias, arqueólogo responsável por estas escavações, explica-nos agora o que pretendem mostrar aos turistas que visitam esta cidade localizada dentro de uma aldeia. Andar a pé, percorrer o espaço. Nós temos 50 hectares, não serão os 50 hectares percorridos, mas é perfeitamente possível percorrer o espaço desde a entrada na muralha, de um lado da cidade até ao limite de muralha e até à necrópole do outro lado. Por isso, o que nós procuramos aqui é valorizar esse circuito em que o visitante vê o espaço habitado, a tipologia de habitação, tem possibilidades de percorrer, atravessar este espaço no tal núcleo da vida cotidiana, continuar a circular pelo espaço de ruínas ou então percorrer também a própria aldeia, a pequena aldeia, porque isto é uma aldeia atual, nós dizemos que é uma aldeia com uma cidade cá dentro. É precisamente nesta aldeia que se encontra a única escola profissional de arqueologia do país. Neste espaço educativo, os alunos podem adquirir conhecimentos de investigação arqueológica, assim como técnicas de conservação e restauro. Os alunos têm 420 horas de formação em contexto de trabalho, que realizam normalmente junto de instituições com as quais temos protocolo e, portanto, exteriores à escola. Por outro lado, as disciplinas da parte técnica, seja técnicas de investigação, arqueologia, conservação
ou técnicas de registro. Uma vez que estamos implantados numa cidade romana, eles também têm essas aulas práticas, as fotografia, topografia, desenho, tudo nas ruínas da área arqueológica de Freixo. Tem sido feito alguma conservação, mas de metais e peças cerâmicas também. Fragmentos que são encontrados de terracotas, cerâmica. Alguns são também aqui, são feitos tratamentos de limpeza, consolidações, colagens, todas essas fases. Uma escola de arqueologia onde os alunos podem aplicar os seus conhecimentos nas ruínas de Tongóbriga. Visitados os principais pontos de interesse de uma cidade com cerca de 50 hectares, é tempo agora de percebermos o que diferencia este local turístico dos demais espalhados por todo o país. Isto é, digamos assim, um espaço para ser fruído, lenta, calmamente. Eu costumo dizer que aqui ainda é possível ouvir o silêncio. E este julgo que é um dos valores mais determinantes num destes sítios, que é memorizar a construção de um espaço destes desde há 2000 anos e conseguir ainda ouvir o silêncio no século XXI. Um silêncio que o visitante pode usufruir numa cidade romana com 2000 anos de história e num território repleto de património e memórias.